Você acredita no mistério da Santíssima Trindade? 3 pessoas, um só Deus? Não é que existe 3 pessoas num só Deus, como se 3 pessoas distintas agisse em um só. Também não é só uma pessoa que age de 3 formas diferentes. Yahshua disse assim: estarei convosco até a consumação dos tempos. Ele ainda está conosco? Sim, sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que habitava nele, o Espírito Santo do Altíssimo que habitava nele, existe até hoje e está dentro de nós. O Pai, através do seu Espírito Santo, estava sim na vida de Yahshua Mashiach. Ele sofreu dentro da carne de Yahshua Mashiach. Mas Yahshua nunca disse, eu sou o Pai. Mas ele era representante legal do Pai. Era como se o Pai realmente estivesse ali. Mas ele mesmo disse, eu não sou o Pai. Ele tinha a natureza divina. Tem uma palavra assim. Ele tinha a natureza divina, mas não usurpou o ser igual ao Pai. Irmãos, é muito simples. Muito simples. Por que Yahshua se faz presente até os dias de hoje? Porque o Espírito Santo que habitava nele naquela época, que era o que levava ele a agir, ainda opera nos dias de hoje. Assim também age na sua vida, meu irmão. Ele está presente nas nossas vidas, até hoje, até esse momento. Essas palavras que estou dizendo aqui para vocês contém o Espírito Santo, é Ele que fala. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco, porque Ele falava, o Pai falava através dele. O Pai é quem inspirava todas as palavras de Yahshua. Quando Yahshua foi tentado no deserto, o diabo tentou de várias maneiras confundir Yahshua, colocando à prova a própria identidade de Yahshua. O diabo queria levar Yahshua a praticar as obras da carne, meus irmãos. Hoje, o que nos falta é viver mais do Espírito, deixar o Espírito agir nas nossas vidas. Não é através da nossa mente, não é através do nosso coração, é através do nosso Espírito. Do Espírito Santo do Altíssimo que habita em nós. Devemos ser continuamente inspirados por Ele. O diabo tentou levar Yahshua a agir de acordo com a carne. Ele tentou reduzir ou confundir a identidade de Yahshua. Ele quis dizer, em outras palavras, quem é você? O que é você? Será que você não tem sido provado dessa maneira? Será que o diabo não tem apontado o dedo na sua cara e te falado, quem é você? Mas você pode responder ao diabo, está escrito. Está escrito. Está escrito. Porque é só nas Sagradas Escrituras, meus irmãos, que está escrito o caminho. É só nas Sagradas Escrituras que você pode agradar o Pai. É só aprendendo, é só estudando as Sagradas Escrituras para você encontrar o verdadeiro caminho que leva à salvação. Irmãos, assim diz a palavra em João 14, de 5 em diante. Disse-lhe Tomé: Mestre, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhes Yahshua: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Felipe: Mestre, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhes Yalxa: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É muito claro que o Espírito Santo do Altíssimo está em todo lugar e se expressa das diversas maneiras de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra dele. Não precisamos pensar que o Espírito Santo é enviado pelo Altíssimo. Não, o Espírito Santo é Ele mesmo que se faz presente na nossa vida, que entra na nossa casa e habita dentro de nós. É a expressão dele, e a presença dele se faz também presente em nossas vidas. É um grande mistério de fato, mas não é como os mistérios religiosos que implantaram nas igrejas ao longo dos tempos, que não tem nada a ver com os ensinamentos do Messias, de Yalxa. Na verdade, amados irmãos, o Espírito Santo do Altíssimo, quando damos acesso a Ele, é como as palavras do Messias mesmo, que ele falou: se alguém abrir a porta, eis que entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Yalxa jamais disse alguma palavra de seu próprio pensamento, de sua própria imaginação. Todas estas palavras são inspiradas pelo Espírito Santo do Eterno, porque Ele habita em nós, Ele quis fazer morada dentro de nós. Mistério grande é esse, que Ele está presente na vida de cada uma das pessoas que o aceitam em seu lar, em sua vida, em seu coração, dentro de si. E Ele nos disse claramente que somos templo e morada do Espírito Santo do Altíssimo. Ele se faz presente em diversos lugares ao mesmo tempo. Ele tem esse poder. Isso sim é o grande mistério. Isso sim talvez não seja compreendido pelos olhos humanos, mas tudo que parte do Altíssimo Pai não precisa ser compreensível aos olhos humanos. Agora, dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, isso, meus irmãos, não é bíblico. Estude as Sagradas Escrituras. É muito simples, isso não parte do entendimento humano, isso não parte da teologia, isso não vem de estudos e mais estudos que com isso e aquilo formam isso, meus irmãos. Yalxa deixou bem claro: eu sou apenas um enviado. Eu vim para fazer a vontade do Criador. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Se vocês quisessem me acusar porque eu vim fazer a minha vontade, tudo bem, mas eu não vim no meu próprio nome, eu vim no nome daquele que me enviou. Deixa assim bem claro, meus irmãos, que somos templo e morada do Espírito Santo do Altíssimo, e tudo o que fizermos em nossa vida deve ser inspirado por Ele, porque se nós fazermos a nossa própria vontade, achando que o bem que fazemos através
das nossas imaginações, aquilo que planejamos, aquilo que achamos ser o certo, não faremos a vontade do Pai, porque Ele deixou bem claro, através de seu Filho, que não é para fazermos obras da carne, obras planejadas por nós mesmos. Tudo que fazemos deve estar alinhado com Ele, através de uma vida sadia de oração, de jejum, de mortificação da carne, uma vida entregue, uma vida totalmente na presença do Altíssimo. Assim sim, poderemos fazer a vontade de nosso Pai. É preciso compreender o porquê da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Jamais faremos a vontade do Pai através do conhecimento do bem e do mal. Eva e Adão comeram do fruto da árvore do bem e do mal. E por mais boa que fosse a intenção deles a partir daí, jamais eles poderiam agradar ao nosso Pai, senão não teriam recebido castigo. Nós, porém, irmãos, devemos alcançar a árvore da vida. E Yahshua mesmo foi quem disse. Em João 15, a partir do versículo 5, assim disse Yahshua: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Irmãos, só querer fazer o bem para agradar o Pai não adianta. É necessário andarmos no caminho que Ele nos mostrou. Andar na presença dEle hoje é andar segundo as pisadas de Yahshua Mashiach. Mas quando cremos em Yahshua, passamos a viver como Ele viveu, colocando o Pai em primeiro lugar, sempre. E assim faremos não a nossa vontade, não tentando agradar o Pai de acordo com a nossa própria capacidade, mas fazendo a vontade dEle, e somente a vontade dEle, usando as armas espirituais para combater o inimigo, dando testemunho de bom exemplo na presença de nosso Pai para as outras pessoas e, se possível, se necessário, usar a boca para ensinar e servindo através da igreja dele, não a igreja que o homem criou, que se divide, que levanta-se umas contra as outras, mas a única verdadeira igreja que está em cada cidade, que é a união de todos os irmãos que crêem no único evangelho, que creem que só existe um pastor e um só rebanho, tomando sempre como base as sagradas escrituras, não se desviando nem para lá e nem para cá, com preceitos humanos, costumes humanos e moveres que só elevam a carne e não o espírito, para que só o Pai cresça e nós diminuamos. É preciso se diminuir, meus irmãos. Não estou fazendo dizendo essas palavras para me engrandecer. E espero diminuir a cada dia mais. Porém, meus irmãos, vamos pegar as Sagradas Escrituras, vamos voltar a elas, meus irmãos queridos, pois só nelas contém o mapa do tesouro que nos levará à eternidade. No nome do Filho de Yahshua Mashiach. É impossível uma pessoa se salvar a si mesmo fazendo obras da carne, obras de seus próprios sentimentos, obras de seus próprios pensamentos. Abel, porém, embora seu ofício não exigia tanto esforço quanto o de Caim,
Abel era um homem temente ao Pai. Por isso, o Altíssimo se agradou da sua oferta. Ao passo que Caim, de tão soberbo que estava com a sua oferta, não agradou ao Pai. Por mais boa que fosse a intenção do seu coração, ele não conseguiu agradar o Pai. E assim foi rejeitada a sua oferta. E o Pai ainda o alertou: se fizeres bem, serás aceito. Mas o mal bate à porta, o mal está no seu coração, mas cumpre a você dominá-lo. Mas Caim teve como fruto do seu trabalho, dos seus sentimentos, o homicídio que causou ao seu irmão Abel. Por aí vemos que não basta fazermos o bem a fim de ser aprovados pelo Pai. Precisamos agir através do Espírito dele, através do temor dele e através do caminho que ele nos deixou através de Yahshua Mashiach. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que na graça e na paz, meus irmãos, que essa palavra possa ajudar a todos, assim como tem me ajudado. O Altíssimo tem agido na minha vida dessa maneira. Nenhum pensamento odioso o Altíssimo tem permitido se instalar em meu coração. E assim, meus irmãos, vamos ter uma vida agradável ao Pai, nos entregando diariamente, nos colocando sempre à disposição do Pai, vivendo sempre na presença dele, orando, jejuando, fazendo boas obras, crendo e levando outros a crer, porque essa é a obra verdadeira, meus irmãos. Não somos nós quem fazemos alguma coisa, somos devedores, porque a graça dele nos alcançou, a graça dele está sobre nossas vidas e somos devedores, senão pagaremos alto preço. Que essa palavra possa se instalar no seu coração, na sua mente, e que o Espírito Santo possa habitar na sua casa. Assim seja.